Estou fora. Não tinha energia nenhuma na reta. O desabafo furioso no rádio de George Russell, no Grande Prêmio da Bélgica, não foi apenas o desespero de um piloto irritado. Foi a faísca que acendeu a maior guerra de bastidores da Fórmula 1 moderna entre o atual campeão Lando Norris e o brasileiro Gabriel Bortoleto. Enquanto a Mercedes prometia uma carga perfeita, os dados revelaram carros perdendo até 50 km no meio de retas de pé fundo. Há algo muito maior e obscuro sendo escondido por trás das câmeras oficiais. O que a categoria realmente tentou abafar nessa transição? Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. A resposta que a comunidade do automobilismo recebeu nos dias seguintes não veio de um comunicado diplomático, mas de uma explosão nas declarações do paddock. Quando Lando Norris veio a público e acusou a Fórmula 1 de se transformar em um balcão de negócios para atrair montadoras como a Audi e a Cadillac, o esporte rachou ao meio. O britânico sugeriu abertamente que as decisões estratégicas da categoria deixaram de priorizar a competição pura em nome de um faturamento bilionário. Mas por que exatamente essa acusação surgiu no exato momento em que novatos começaram a se adaptar mais rápido às novas regras do que os próprios campeões consagrados? A faísca do conflito acendeu um debate inflamado nos bastidores dos boxes, onde engenheiros e dirigentes trocavam olhares acusatórios a cada sessão de treinos. Enquanto a imprensa tradicional focava nos tempos de volta superficiais, quem acompanhava os canais de telemetria em tempo real percebia que algo não se encaixava na equação de desempenho. Será que os veteranos do grid estavam realmente indignados com a perda da essência do automobilismo ou simplesmente apavorados com o surgimento de uma nova geração capaz de decifrar o código elétrico com muito mais facilidade? Foi nesse ambiente de altíssima tensão política e rivalidade técnica que Gabriel Bortoleto deu a resposta mais audaciosa que a Fórmula 1 testemunhou em anos. Sem pedir licença ao establishment europeu, o jovem brasileiro desarmou a narrativa da McLaren com uma única frase provocativa que ecoou por todos os motorhomes de Budapeste e Spa. Bortoleto sugeriu que se Lando Norris preferia correr com metade da potência sem a complexidade dos computadores, bastava desconectar a bateria e acelerar no braço. O deboche não foi apenas uma tirada espirituosa de entrevista, mas a ponta de um iceberg técnico que a diretoria de Woking tentava esconder a todo custo das câmeras de transmissão. Até que ponto o orgulho de um campeão mundial aceita ser desafiado publicamente por um novato que acabou de chegar ao grid e já domina os segredos da nova era? O silêncio constrangedor que se seguiu no box da McLaren revelou que a estocada do brasileiro havia atingido exatamente o ponto mais sensível da equipe britânica. Para entender a dimensão dessa controvérsia, precisamos olhar para os relatórios publicados pelo respeitado portal especializado Automotor and Sport. As análises minuciosas de telemetria daquela fatídica semana no circuito de Spa-Francorchamps expuseram uma anomalia assustadora nos dados dos motores. O jovem prodígio Andrea Kimi Antonelli, também a bordo da Mercedes, sofreu com o corte abrupto de potência no exato instante em que mantinha o pé cravado no acelerador. O motor elétrico simplesmente decidia regenerar energia no meio de trechos de altíssima velocidade, fazendo o carro desacelerar sozinho, como se o piloto estivesse acionando os freios com violência. Quem realmente está no controle de uma vitória quando um computador de corrida decide, por conta própria, quem pode defender sua posição em uma reta principal? Se os dados de telemetria provam que o sistema cortava até 50 km/h sem a intervenção humana, como exortar os pilotos a entregarem ultrapassagens arrojadas?
segundo revelações feitas pelo chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, em entrevista concedida ao portal Motorsport. Com o sistema de autoaprendizado do motor do modelo MCL40 entregava níveis de energia completamente imprevisíveis para cada carro no mesmo final de semana. Oscar Piastri realizava trajetórias e tangências rigorosamente idênticas às de Lando Norris, e ainda assim perdia até 0,2 de segundo por volta exclusivamente nos trechos de reta. O esporte, que historicamente costumava premiar a sensibilidade nos pés e nas mãos dos pilotos, virou refém de algoritmos indecifráveis desenvolvidos em laboratórios fechados. Até que ponto o talento puramente humano ainda consegue compensar uma linha de código defeituosa enviada diretamente dos servidores da garagem? Se dois carros iguais entregam desempenhos opostos devido a um software, onde termina a engenharia legítima e onde começa a loteria tecnológica promovida pela regulamentação? O tetracampeão Max Verstappen vivenciou esse pesadelo tecnológico em primeira mão ao cruzar a famosa e aterrorizante subida da curva Eau Rouge. Em depoimento exclusivo coberto pela rede Sky Sports F1, o holandês revelou que viu o status de carga de sua bateria despencar criticamente enquanto olhava pelo retrovisor e percebia a aproximação ameaçadora de uma Ferrari em velocidade máxima. A Red Bull precisou operar em modo de emergência para evitar um colapso completo no sistema de regeneração elétrica do carro número 1. O pânico generalizado nos boxes durante aquela rodada dupla não dizia respeito ao desgaste natural de pneus ou ao acerto aerodinâmico de suspensão, mas sim a um colapso sistêmico na arquitetura do regulamento de 2026. Como exigir que os atletas arrisquem suas vidas a mais de 300 km/h quando a própria eletrônica do veículo oscila sem qualquer aviso prévio na tela do volante? 4 dias após o caos instalado na Bélgica, a controvérsia escalou a níveis sem precedentes quando Lando Norris decidiu atacar abertamente a própria gestão da categoria. O piloto britânico deixou claro que o esporte hoje é administrado com o objetivo primário de gerar receitas astronômicas, forçando mudanças drásticas no conceito de motor apenas para acomodar grandes marcas globais como Audi e Cadillac. A declaração soou como um golpe direto na reputação institucional da Fórmula 1, que respondeu imediatamente por meio de um porta-voz oficial, afirmando que a competição esportiva na pista sempre será a prioridade máxima das decisões. Mas se essa prioridade esportiva era tão sagrada e inquestionável assim, por que o novo regulamento foi aprovado sem a validação final e sem o consentimento dos próprios pilotos que arriscam tudo no grid? Se a opinião dos protagonistas foi sumariamente ignorada, a quem realmente interessava essa revolução mecânica que dividiu as equipes? A resposta definitiva para essa pergunta não se encontra nos discursos inflamados de assessoria, mas nos balanços financeiros consolidados e publicados pela Liberty Media. A Fórmula 1 encerrou o período recente registrando a marca histórica e impressionante de 3,9 bilhões de dólares em receita total, acompanhada por um salto espetacular de 28% no seu lucro operacional. O negócio do automobilismo nunca foi tão extraordinariamente rentável para os executivos e acionistas da categoria. Um documento oficial publicado pela própria federação em janeiro confirmou o que muitos analistas de bastidores já suspeitavam. O objetivo primordial da nova era regulatória era a atração e retenção de novos fabricantes de automóveis. O esporte na pista virou a ferramenta de marketing perfeita, enquanto os lucros operacionais se tornaram o fim absoluto da equação. Diante de números tão astronômicos, o apelo romântico dos pilotos por corridas mais puras teria algum peso real na mesa de negociações dos grandes conglomerados?
Foi no meio desse fogo cruzado de bilhões de dólares que Gabriel Bortoleto assumiu com maestria o papel de defensor do projeto de fábrica da Audi. Em entrevista esclarecedora concedida ao renomado portal britânico The Race, o brasileiro rebatia o discurso derrotista dos veteranos, lembrando que a velocidade extrema em curvas lendárias como Copse, no circuito de Silverstone, a mais de 280 km/h, continua exigindo uma bravura intocada e um controle absoluto da máquina. Gabriel questionou publicamente por que a tecnologia avançada da categoria passou a ser vilanizada e tratada como um defeito a partir do momento em que grandes nomes começaram a ser superados na pista por jovens que entenderam a dinâmica dos computadores. Seria a reclamação veemente dos campeões uma genuína preocupação com o espetáculo, ou apenas o medo velado da perda irreversível de seu domínio histórico? A prova técnica irrefutável que fundamenta o argumento do piloto brasileiro veio à tona através dos gráficos detalhados do F-Data Analysis durante o GP da Espanha. Gabriel Bortoleto atingiu a velocidade de ponta impressionante de 360 km/h na reta principal de Barcelona com o carro da Sauber, utilizando o tanque completamente cheio nas voltas iniciais do stint. O detalhe crucial que a transmissão oficial da televisão preferiu ignorar é que, acima dos 350 km/h, o regulamento da categoria zera por completo qualquer entrega de potência elétrica dos motores. Isso significa que o brasileiro estabeleceu o recorde absoluto de velocidade desta geração, utilizando exclusivamente a força bruta do motor a combustão R26. Se Bortoleto conseguiu ser o mais rápido do grid no momento em que a bateria estava totalmente desligada, como sustentam os críticos que o novo carro é movido apenas por algoritmos e facilidades eletrônicas? Enquanto a discussão pública pegava fogo diante dos microfones, uma movimentação silenciosa e desesperada nos bastidores revelava o pânico dos órgãos reguladores. Conforme apurado e publicado pela tradicional publicação italiana La Gazzetta dello Sport, a FIA e as principais equipes já haviam firmado um acordo confidencial para alterar progressivamente a divisão de potência para os anos seguintes, reduzindo drasticamente a dependência dos motores elétricos em relação aos combustíveis sustentáveis. Essa mudança repentina e não divulgada no planejamento significa que os investimentos colossais feitos pela Audi para desenvolver a tecnologia atual começam a perder valor antes mesmo da consolidação total do projeto em 2026. Por que a federação aceitou desmontar o próprio regulamento técnico tão rapidamente se a versão oficial garantia que tudo estava funcionando exatamente como o planejado? Os resultados do Grande Prêmio da Hungria só fizeram confirmar a face mais amarga e contraditória dessa dualidade no grid. Lando Norris venceu a prova com autoridade, mas viu seu companheiro de equipe Oscar Piastri abandonar nas voltas finais com uma falha mecânica devastadora no sistema de recuperação de energia. George Russell sofreu com a ativação indesejada do sistema anti-stalls, logo na largada, caindo para a última posição e precisando fazer uma corrida de recuperação extrema para terminar apenas em 7º lugar. O final de semana em Hungaroring foi a prova viva de que o problema crônico de software em Spa nunca havia sido resolvido, mas apenas disfarçado para salvar a integridade da transmissão ao vivo para milhões de telespectadores. Até quando a categoria conseguirá maquiar as falhas do sistema antes que um resultado de campeonato seja completamente alterado por um bug de computador? A ironia mais cruel de todo esse cenário acabou reservada para a própria Audi nas voltas finais do circuito húngaro.
Enquanto Nico Hülkenberg cruzava a linha de chegada em 9º lugar e garantia os primeiros pontos da equipe na temporada, Bortoleto finalizava em um ingrato 11º lugar, logo fora da zona de pontuação devido a um desgaste excessivo nos sistemas de arrefecimento elétrico. O rádio furioso de Russell na Bélgica e a telemetria reveladora da Hungria expuseram que o grid da Fórmula 1 não está mais dividido entre carros rápidos e lentos, mas sim entre duas filosofias esportivas completamente irreconciliáveis. De que lado dessa guerra silenciosa está a verdadeira essência da velocidade e o futuro do automobilismo mundial? Lando Norris representa a resistência orgânica dos pilotos que exigem um esporte decidido puramente pela sensibilidade mecânica, pela coragem física e pelo controle humano, sem a interferência invisível de algoritmos ocultos de programação. Gabriel Bortoleto, por outro lado, assume o protagonismo absoluto da nova era, provando que a inteligência emocional para dominar a tecnologia e adaptar o estilo de pilotagem aos dados é o novo e indispensável requisito para triunfar no topo do esporte a motor. Ambos os lados expõem verdades profundas e extremamente desconfortáveis sobre o rumo da categoria, enquanto os diretores da Fórmula 1 tentam desesperadamente controlar a narrativa em comunicados oficiais que já não convencem mais ninguém. O que acontecerá com a credibilidade do campeonato quando a próxima grande decisão for tomada dentro de um servidor e não na linha de chegada? A verdade inescapável é que o xadrez dos bastidores continuará sendo jogado de forma implacável, muito além das faixas de zebra e das bandeiras quadriculadas. Quando o interesse corporativo de bilhões de dólares colide de frente com a busca obsessiva pela glória esportiva, o torcedor é o único que fica no escuro tentando juntar as peças desse complexo quebra-cabeça. Qual das duas visões de mundo você acredita que vai prevalecer no futuro definitivo da categoria? A escolha agora está inteiramente nas suas mãos. Você está do lado de Lando Norris, que luta por uma Fórmula 1 tradicional, guiada pelo talento puro, sem a interferência de computadores de corrida, ou apoia Gabriel Bortoleto, que não tem medo da tecnologia e segura a bandeira da inovação com a coragem do piloto cerebral? A resposta para o futuro do automobilismo está escrita nas entrelinhas que analisamos detalhadamente hoje. Não se esqueça de deixar a sua opinião fundamentada nos comentários, curtir este vídeo para fortalecer nosso canal e se inscrever com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas análises exclusivas de bastidores. Nos vemos na próxima curva desse xadrez.